Olá, bom dia. Hoje estamos em mais uma sexta-feira, mais uma cesta básica. Vamos lá chamar o Guzmão logo, que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Procurando ele aqui. Vamos ver. Opa, já tem gente entrando. Pronto, já consegui localizar aqui o Guzmão. A Deise está aí, o Lima, tá todo mundo chegando. E aí, professor, tudo bem? Fala, meu amigão, como é que Tudo, tá? tudo tranquilo? Prazer em revê-lo aí. Estamos hoje na nossa sexta cesta básica. Sexta básica? Isso. Guzmão, muita gente me fala querendo saber de onde que surgiu esse nome Cesta Básica. Eu falei assim, isso foi ideia do Guzmão depois da nossa primeira live. Ele Mas veio é com essa e te agradou. agora é sexta com C ou sexta com S? A nossa é com S. E... Da onde que veio esse nome, Guzmão? Lá no INEA teve uma época, acho que em 2007, 2008, que nós tínhamos com os colegas lá do INEA, da parte. Não existia ainda a Universidade do Ambiente na época, né? Uhum. Então, ali eram umas iniciativas assim, meio assim, particulares que a gente fazia com os colegas. Aí, me lembro que com a Tânia, a nossa colega e outros, a Tânia principalmente, ela gostou muito da ideia e nós fazíamos umas palestras, umas reuniões, assim, entre meio-dia e 2 horas na hora do almoço, e sempre às sextas-feiras. Aí nós Uhum. chamamos de cestas básicas, mas foi uma coisa interna, assim, não foi. Aham. Mas É, foi o nome, muito legal. Aí foi, o ficou o nome, o nome, nome é muito cesta bom. básica. O Aí eu nome é me muito lembrei da bom. gente usar aqui. E por acaso a gente começou a fazer na sexta-feira mesmo, né? Então aí É. foi melhor ainda. E a gente está fazendo agora a nossa cesta básica, né? É isso. E hoje, Na eu, temporada de evolução do sistema de licenciamento ambiental. e nós vamos hoje sortear o livro aqui, ó. Sortear não. Ah, Quem acertou o exercício vai ganhar. tá certo. O exercício que você passou na quinta cesta básica. Tá lá no Instagram o exercício. Aham. Já tem um O exercício. ganhador, Guzmão? Eu não posso falar, né, Martin? Isso é Ah, profissional, mas né? já tem. Isso não é De sebo, como por sortocracia. exemplo a estante virtual. Lá na estante virtual você É consegue. certo. Entrou a Mari. Entrou. A Karina Fala, também está entrando, está todo Ricardo, mundo entrando. amigão. Guzmão, hoje nós vamos falar sobre Janaína, audiência Leco. pública, né, dentro do processo de licenciamento ambiental. Tá certo, tá certo. Na sexta-feira passada, a gente conversou que
resolução do CONAMA 01 de 86, que criou o EIA-RIMA, e esses empreendimentos que tivessem que fazer EIA-RIMA, eles teriam que fazer uma audiência pública durante o processo de licenciamento. Certo. E estabeleceu-se que isso tudo seria feito antes da fase inicial. Criou-se o princípio da anterioridade. Okay. Então, a audiência pública é feita na fase do licenciamento ainda da LP. Naquele formato antigo. Antigo não, que é válido ainda, né? Porque o CELCA só vai entrar em 23 de março de 2021. 21. E é isso atende à resolução CONAMA 09, né, de 87. E você vê, Martini, como é interessante que a resolução, a legislação ambiental é extremamente dinâmica, né? O que quer dizer dinâmica? Ela muda com muita rapidez, muita facilidade, tem muita agilidade. E as audiências públicas, a nível federal, elas ainda são regulamentadas, elas são realizadas de acordo com uma resolução 09 de 87, quer dizer, de 1987. Que foi logo após o fim da ditadura, né, que começou a entrar essa resolução que traz a opinião pública para a tomada de decisão. Né, para poder ajudar... A tomada de decisão não é da opinião pública. A audiência pública não tem o poder decisório, isso tem que ficar claro. Quem tem o poder de decisão é o órgão ambiental, né? Se é federal, estadual. Agora, o órgão ambiental, a audiência pública é importante porque ele vai ouvir, vai escutar as manifestações, as contribuições das pessoas que moram na área de interferência, de influência daquele empreendimento. Então, vai trazer a percepção da opinião pública para ajudar o processo de decisão do órgão ambiental. Exato. Né? Na qualidade da tomada de decisão do órgão ambiental na decisão no licenciamento do empreendimento. Perfeito. Quer dizer, a gente vê o seguinte, como é que é o fluxo desse licenciamento? O empreendedor pede a licença, não é isso? Ao pedir a licença, o órgão ambiental verifica, é caso de EIA-RIMA? Sim ou não? Se não for caso de EIA-RIMA, e aí vai para os procedimentos mais simples, né? De LP, LI, LO, ou de LAS, ou de licença, enfim, as novas modalidades de licença. Agora, quando é caso de EIA-RIMA, e esse caso de EIA-RIMA está estabelecido na resolução 01 de 86, aí o empreendedor é obrigado a fazer o estudo de impacto ambiental e fazer também uma audiência pública. E vai estar envolvido também com medidas compensatórias. Então, olha só, o fato de ser EIA-RIMA são 3 situações. É o EIA-RIMA, consequentemente, a realização de pelo menos uma audiência pública, que aquela audiência pública ela tem um prazo, ela tem um tempo, ela começa sempre após o expediente. A regra é essa. Normalmente, nós fazemos de segunda a quinta, às 19 horas. Né? Não é à toa, o horário não é à toa, né? Por que é um horário à noite? Para o pessoal da comunidade poder estar em casa, já que durante o dia eles estão trabalhando. Perfeito. Durante o dia eles só podem assistir a nossa live, não podem participar. Mas a nossa também fica gravada, né? Para quem está trabalhando. Mas tá, a audiência pública... Estamos descobrindo tantas coisas em comum da audiência pública e da nossa live. A audiência pública também é gravada, Martim. Ela é gravada na íntegra. Na íntegra. Se você tossir, a pessoa que está fazendo lá, põe que você tossiu. E ela fica à disposição de quem quiser assistir lá na página do INEA, no site do INEA. Então, se você quiser assistir uma audiência pública que aconteceu em 2014, você vai lá que você... É gravada na íntegra. Não confundir gravação na íntegra com a ata da audiência. Que a ata é uma ata resumida. Sim. Mas a pessoa grava e depois transcreve no papel tudo que foi dito. Agora, quem trata disso é o empreendedor. Nós vamos explicar isso hoje. É o empreendedor que
que Sim. leva quem vai gravar, contrata uma empresa especializada nisso, eles vão fazer a gravação, depois entregam no papel, escrito, Ok. transcrito. Tudo Uhum. foi dito lá. Você disse que a audiência pública pode ter uma segunda audiência pública, né? A resolução não diz quantas. Diz que Certo. tem que ter uma. Quer dizer, realizar uma audiência é um ato vinculado do processo de licenciamento, porque está escrito. Ok. Mas realizar mais de uma, aí já é um ato discricionário. Que o presidente da audiência ele pode entender que já são 1h da manhã e que não tem mais como discutir o assunto. E o assunto não se exauriu. Não se exauriu. Então, ele tem a prerrogativa de chegar ali naquele momento e marcar uma nova audiência sem necessidade de publicidade, sem necessidade de botar em jornal, caso essa audiência seja realizada no prazo de até uma semana. Então, se você quiser continuar depois de amanhã, você diz, marca, avisa as pessoas e realiza outra. Agora, se Ok. for realizar daqui a 15 dias, aí tem que ter todos os procedimentos que a audiência exige, de publicação de diário oficial, edital, tudo. Ô, Guzmão, um exemplo que poderia ser uma segunda audiência pública é caso a sociedade incorpore na decisão do órgão ambiental alguma alteração no projeto. Não, isso não é razão para ter uma outra audiência. Isso é razão para a pessoa que está aqui. Quem é que participa da audiência pública? Quem participa da audiência... Quer dizer, vamos tentar... Deixa eu tentar organizar a cabeça para não confundir as pessoas. A resolução 09 de 87 define como é... Georgina, muito bom, Georgina. A resolução 09... Olha aí, entrou um monte. Resolução 09 de 87 define como é uma resolução, como deve ser feita uma audiência pública a nível federal. Então, se o IBAMA for fazer um licenciamento de alguma atividade que tenha IARIMA e vá fazer uma audiência pública, vai ser realizado de acordo com a resolução 09 de 87. Se um Estado brasileiro não tiver sua regra específica de audiência pública, vai ser realizada também pela resolução 09 de 87, tá certo? Só que nós, aqui no Rio, nós criamos as nossas regras de audiência pública. Então, nós temos uma legislação específica no Rio de Janeiro que trata de audiência pública. Nós fizemos várias regras, legislações. Não era uma lei. Na época, eram deliberações da SECA. E essas deliberações da SECA elas foram feitas em 2006, 2007, 2004, definindo como que seriam essas... como é que seria uma audiência pública aqui no Rio de Janeiro. Aí chegou uma hora em que nós tínhamos 3 deliberações SECA definindo como seria uma audiência pública aqui no Rio. E aí dava uma confusão na cabeça, que teve uma específica que era para a área de petróleo, tinha uma outra... Então, nós chegamos em 2011, o CONEMA, aí já não era mais deliberação da SECA. Essa é outra história, né? Porque a Câmara de Normatização da SECA passou para o CONEMA em final de 2007, início de 2008. Então, quando chegou em 2011, nós consolidamos essas 3 regras diferentes que coexistiam sobre a audiência pública e criamos a nossa resolução, a resolução 35 de 2011. Então, você pega a resolução 35 de 2011, ela tem sua autonomia, mas como o Daut falou na outra live, a resolução 09 de 87 ela não pode ser simplesmente esquecida, abandonada, porque veio uma lei, uma resolução estadual. Então, alguns procedimentos da 09 foram mantidos na nossa resolução 35. Mas, Guzmão, eu até coloquei fixada essa resolução CONEMA 35, de 2011, para o pessoal consultar pelo seguinte: apesar de ela ser estadual, ela é muito mais detalhada do que a CONAMA 09 de 87. É quase que como se... Não é, mas é como se estivesse regulamentando a CONAMA, que já é a regulamentação. Porque ela detalha bem, né, o passo a passo do que tem que ter uma audiência pública. Porque na resolução 09 de 87, você falou bem no início,
a audiência pública, ela consagra o princípio da participação. Da mesma forma que colocar o RIMA à disposição para consulta pública também é um princípio ambiental, que é o princípio da publicidade, né? Quer dizer, publicar no jornal a marcação da audiência é o princípio da publicidade, colocar o RIMA à disposição da sociedade para consulta pública é o princípio da informação, a realização da audiência pública é o princípio da participação. E em 87, dentro da audiência, dentro da resolução 09, está estabelecido que o empreendedor deve distribuir cópias do RIMA e deixar à disposição da sociedade em lugares pré-determinados pelo órgão ambiental. Por exemplo, no Ministério Público, na Prefeitura do município, na Câmara de Vereadores, no INEA, na SECA, na OAB, lugares que entender que as pessoas podem consultar o RIMA. Que o objetivo da audiência pública é que quanto mais pessoas participarem, melhor, não é isso? Vai dar mais credibilidade ao processo. Então, principalmente, Guzmão, os atores sensíveis ao empreendimento. Claro, né? Não pode encher um auditório com pessoas que não estão sofrendo a influência do futuro empreendimento. Agora, é claro que a gente tem sempre um jogo, né, de interesses, né, um jogo de interesses. Sim. O cidadão que inventou essa ferramenta, audiência pública, a ideia dele qual era? A ideia dele não era briga, não era conflito, não era confusão, a ideia dele era trazer o maior número possível de contribuições para o empreendimento. Nós fizemos um empreendimento uma vez que nós estávamos fazendo audiência pública e tem sempre, quer dizer, quem comanda a audiência pública é o presidente da audiência. Agora, quem está presente na audiência é o chefe do grupo, é o coordenador do grupo de trabalho do INEA que está analisando o IARIMA. E esse colega está lá com papel escrevendo tudo que está se falando, porque muitas contribuições dali ele vai incorporar ao procedimento administrativo lá. E outras pessoas que fazem parte do grupo de trabalho também estão na audiência, que são colegas do INEA, que fazem parte. Então, dependendo do tipo de empreendimento, pode ter gente do controle da poluição do ar, poluição hídrica, a parte de resíduos, a parte arqueológica, estão presentes ali para tirar dúvida das pessoas, entendeu? Certo. Porque a audiência... Vai. Pode falar. Não, eu ia só ler aqui o que está na CONEMA 35, as finalidades específicas da audiência pública. Então está claro que é expor os dados e as informações relevantes em relação ao empreendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, obter o conhecimento de fatos locais e tradicionais da comunidade afetada pelo empreendimento que possam ser úteis à decisão final do processo de licenciamento e à imposição de condicionantes à eventual licença concedida. E o terceiro, recolher sugestões, críticas e comentários que serão registrados e analisados no processo de licenciamento ambiental. Olha, as perguntas que estão chegando estão muito interessantes. Aumentou ou diminuiu a participação? Como é que está a participação da sociedade? Quer dizer, quando foi feita a resolução federal, a 09 de 87, não existia site, não existia nada. Então, foi o que eu te falei, as pessoas tinham que deixar o RIMA aonde? O RIMA físico, no papel. Cópia, né? No papel. Você tem ideia, o EIA do Comperj eram 6.000 páginas. O EIA, o estudo, não o RIMA do Comperj, eram 6.000 páginas, que ainda sofreu um monte de alterações, complementos. Como é que você vai botar 6.000 páginas distribuídas em 10, 20 lugares diferentes? No mínimo, não é ambientalmente correto. Quantas árvores você vai derrubar para fazer papel para tanto EIA? Sim. Então, o que é a nossa resolução 35, ela já é nova, porque ela é de 2011, então já tinha site, já tinha internet, então você é obrigado a colocar o RIMA no site do INEA, no site da empresa que está fazendo o empreendimento. Então, isso não tinha na resolução do CONAMA. Não porque o CONAMA fosse fraco ou ruim, não, porque não tinha site em 87, é ou não é? Outra inovação que nós fizemos na nossa resolução, foi muito bacana essa resolução, ela foi feita com muito cuidado. Você participou já de resoluções do CONEMA, não já?
Já participei de auditoria ambiental para a Pois é. 1656, a revisão 3. O CONEMA é um conselho, quando se reúne, ele é muito rico, é muito rico. É, então, verdade. quando ele se reúne, e ainda pode, e o secretário executivo do CONEMA ainda pode convidar pessoas de fora, consultores, universidades, pessoal que trabalha na área, e vai enriquecer a qualidade da resolução. Então, quando não há uma pressão política, e quando a coisa é feita assim, porque precisa mesmo, a qualidade fica muito, muito boa. Tanto que o CONAMA provavelmente vai reproduzir a nossa resolução de 2011. Uma novidade que nós fizemos é o seguinte, quando você chegava numa audiência, por exemplo, audiências polêmicas, aterro sanitário é uma audiência polêmica. Sim. O tema, aterro sanitário. Eu me lembro porque ninguém quer morar do lado de um aterro sanitário, só por isso já é polêmico, né? Ninguém quer morar perto, ninguém quer ficar próximo de onde passa o caminhão levando o lixo. Os catadores querem, entendeu? Uhum. Existem catadores organizados em cooperativas. Existe uma tecnologia para isso hoje, né? Então, quando você faz uma audiência de aterro sanitário, é briga de 5. Você já viu briga de 5? 5 ideias diferentes brigando, e tem alguém, 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, 4.000 pessoas. Então, você, para organizar isso, é difícil. Tem que ter um pouquinho de habilidade para poder conduzir. Só que na nossa resolução 35, nós alteramos no seguinte, no CONAMA 09 de 87, todo mundo ficava sentado na mesma mesa. E quem chegava na audiência, às vezes não sabia do que estava se tratando, achava que eu, por exemplo, era um empreendedor e começava a me xingar, o senhor quer botar... Digo, mas eu não sou empreendedor, sou da FEMA na época, eu sou do INEA, e a pessoa não... Então, o que a gente fez na nossa resolução? Fez 2 mesas separadas. Numa mesa é a mesa das autoridades, não é? Onde fica o presidente da audiência, o secretário da audiência, o coordenador do grupo de trabalho e as autoridades que estão ali, que o presidente pode convidar. E na outra mesa fica quem? Ficam o empreendedor, as pessoas que fizeram os consultores. Sim. Nem todos os consultores ficam na mesa, eles podem ficar ali na frente, sentados. Aí, quando alguém fizer uma pergunta relacionada com aquela pessoa, ele levanta e responde, entendeu? No caso você até deu o exemplo do Comperj, na audiência pública do Comperj, eu fui convidado porque, como eu elaborei o PGRS, eu fui para lá e fiquei quietinho, esperando alguma questão relacionada com esse assunto. Se fosse necessário, eu levantaria para explicar. Pois é. Acabou não tendo essa questão. Então, eu só fui e fiquei aguardando e assistindo. O Comperj, se você assistiu, foram 4 audiências públicas. Foi pesado, eu me lembro. Foram à noite, foi à noite, né? Não, sempre é à noite. Sempre é à noite. Mas no Comperj foram 4 audiências. Por quê? Porque naquele ano, 2007... Martini, o número de audiências públicas realizadas durante um ano, ela pode ser um indicador, ela pode demonstrar, pode ser um indicador de desenvolvimento do Estado, desenvolvimento econômico. Porque só quem faz audiência pública são empreendimentos estruturantes. Por isso que é difícil, é raro ter uma audiência pública aqui no município de Rio de Janeiro. É tudo fora, né? Em outros municípios, né? Onde há empreendimentos estruturantes. Agora, o que eu estava te falando, aqui, na nossa resolução 35, ela já foi alterada, sabia? Pouca gente sabe disso. Por isso que as nossas lives têm essa característica, não? De trazer a novidade. E a área ambiental é muito interessante porque ela é muito dinâmica. A audiência pública faz parte do processo. Teve pandemia, não é? Sim. Houve uma certa limitação de... Tem até uma pergunta da Carolina aqui sobre que você vai chegar nisso. Uma pergunta dela aqui dessa audiência pública na época de pandemia. Pois é. O que acontece? Aí criou-se uma nova resolução do CONEMA. Resolução do CONEMA 89. O pessoal, será que estão anotando? Que se pagar ali, vai ter que saber responder depois. Resolução do CONEMA 89, agora, de abril, 17 de abril.
de 2020, que cria a possibilidade de se fazer uma audiência pública virtual, por meio eletrônico. Uhum. Aí estabelece os procedimentos. Resolução Sim. CONEMA 89, de 17 de abril agora. Guzmão, a Carolina até escreveu aqui, ó, entendo que muita gente, infelizmente, não tem acesso à internet e não tem podido participar das audiências virtuais. Mas eu tenho achado fantástico poder assistir às audiências na pandemia. A tendência agora vai ser, depois disso, vai ser realizar a audiência ao vivo e também por via eletrônica. Uhum. Entendeu? Isso que vai ser bacana. Agora está limitado porque as pessoas... Como é que você vai botar 4 mil pessoas num ambiente brigando um com o outro? O cara briga aqui na cara do outro. Está só mandando corona, não é? Aqueles corona tudo vermelhinho com aquelas pontinhas assim. Resultado, não pode ter, é uma irresponsabilidade. Só que os empreendimentos têm... A vida continua, pô. Então... É uma situação extraordinária, né? Que... Agora, interessante tem as limitações. A audiência virtual tem a sua limitação, né, de interação interpessoal, que não, é muito menor. Né, tem a questão de nem todo mundo ter acesso. Mas isso, com o tempo, pode ser resolvido. Com a melhoria da tecnologia, né, o barateamento está melhorando. Mas eu entendo que é uma situação extraordinária que depois vai voltar a uma audiência presencial. Ou... com as duas, né? Presencial e remota. Agora, você vê o seguinte, se entrou o Gustavo, o jogador, o Gustavo deve estar feliz com o Flamengo, mas agora entrou nessa resolução 89, é uma resolução pequena, para complementar, né? Mas ela lá no artigo 3º, acho que é o artigo 3º, ela estabeleceu que se aquele empreendimento afeta diretamente comunidades tradicionais, não pode fazer audiência virtual. Então já isso ajuda a explicar aí a questão que a Carolina levantou. Perfeito. Quer dizer, não é uma coisa total, não é do Leme ao Pontal, vale para todo mundo. Sim. Fala em Leme e Pontal, você está no meio do caminho aí em São Conrado. Então, o que acontece? O que acontece é que... Guzmão, quando tem a presencial... Quando tem a presencial, a CONEMA 35 chega ao nível de detalhar como tem que ser o espaço físico. Né? Eu vou até ler aqui porque é interessante. É o artigo 5º. O local e as... Outra novidade. Eu posso falar o que você 89. vai dizer? Posso falar o que você vai dizer? Eu não quero dizer mas eu participei nós fizemos todas essas deliberações, essas resoluções. Agora, antigamente a gente ia fazer uma audiência às vezes, Martim, por exemplo, audiência num local, Conselheiro Paulino, por exemplo, que fica distante de Campos. O Rio de Janeiro não é um estado como o Pará, como Mato Grosso, que você vai viajar 40 horas de carro, não é isso. Mas... tem lugares que ficam 3, 4 horas, né? Então, uma audiência pública, eu me lembro que era o aterro sanitário de Campos, que seria a proposta na época, era o Conselheiro Paulino. Quando nós chegamos no local, eu como presidente, o secretário da audiência, o coordenador do grupo de trabalho, quando nós chegamos, o local não tinha segurança para as pessoas, Martim. Você subiu uma escadinha, ficava... Porque em Conselheiro Paulino, é um município menor, não tem tantos lugares assim que você possa reunir 500 pessoas, 1000 pessoas. Não tem. Então, as pessoas ficaram assim amontoadas num lugar de risco. Se houvesse uma confusão ali, ninguém saía, pô. Não tinha como... A condição adequada de infraestrutura e segurança dos participantes não acontecia, né? Como é o primeiro item do artigo que fala como tem que ser o local. Agora, hoje, na nossa resolução 3511, quando o empreendedor diz qual vai ser o local, aí uma pessoa da SECA vai ao local e vistoriar para ver se o local reúne essas condições que você falou. Isso é uma novidade. Eu me lembro que nessa audiência... O Janjão Dorinha.
Não. Deixa a É a Dorinha, Dorinha? bota ela na live de segunda-feira. É verdade, já está na live errada hoje. Tá quietinho aqui. Mas ela está na audiência pública, tem que se manifestar. Pô. É verdade. Então, Então é isso. Ela está dando a opinião dela sobre o assunto. então essa de Conselheiro Paulino, eu me lembro bem que a gente estava lá e as pessoas, assim, muito próximas, uma aglomeração sentada, aquelas cadeirinhas de plástico branca, botaram, era no auditório de um segundo andar de um prédio, assim, no tempo tinha os pilotis. E aí, assim, ao lado, paralelo, assim, na parede, as pessoas, os organizadores colocaram um lanche, assim, fantástico, um monte de salgadinho, sanduíche, doce, suco, um monte de coisa. E começa às 7 horas da noite, muita gente não jantou. Inclusive eu, inclusive a nossa turma, que demorou umas 4, 5 horas para chegar lá. Mas as pessoas, Martini, ninguém levantou para pegar um salgadinho, porque tem uma hora que é a hora do lanche, né? Então, o pessoal super educado, eu me lembro disso, ninguém levantou para pegar um salgadinho, um doce, nada. E todo mundo olhando de rabo de olho, né? Ficava só sacando lá, namorando os salgadinhos. Aí, antes do intervalo, veio uma pessoa, um garçom, e chegou para a gente e colocou na mesa, na mesa da audiência, os mesmos salgadinhos, sanduíches que estavam lá do lado. Só que o pessoal ficou olhando para a gente com aquela cara. Aí eu me lembro que o secretário dessa audiência era o Fernandinho. Na época trabalhava com a gente na SECA. Aí o Fernandinho, quando ele moveu o braço assim, moveu, eu falei, não pega! Que a gente não podia dar um exemplo para os caras. Mas aí, o que acontece? Essa inovação de colocar uma mesa separada foi muito boa. Sim. E uma outra dúvida que acontece, Martini, às vezes as pessoas chegam, se você ver um outro artigo, tem um artigo na 35 que diz quem é que é obrigado a participar da audiência. Isto é, Sim. quem, se não tiver na audiência, a audiência é cancelada. Se você reparar, no inciso 1º, está escrito, é obrigado a estar presente o presidente da audiência, o secretário da audiência, que constam no edital que é elaborado pela SECA, e o coordenador do grupo de trabalho. E o presidente da audiência pode convidar o representante do Ministério Público, se ele estiver presente na audiência. Ou o secretário municipal de meio ambiente do município, o prefeito. As autoridades, né? As autoridades. E se eles não forem, a audiência é válida? Não, a presença deles não é obrigatória. Não é do Ministério Público, né, e as autoridades. Ela é só convidação. Normalmente eles são convidados. Muitos representantes do Ministério Público preferem assistir a audiência mesmo da Assembleia, não sentam na mesa. E, normalmente, eles estão acompanhados por colegas do grupo, do GAT, né? Que é o Grupo de Apoio Técnico do Ministério Público, porque os assuntos são muito específicos. Você vai fazer uma audiência pública sobre o arco metropolitano. Você tem que ter algum engenheiro especialista em estrada, dando uma assessoria ao colega do Ministério Público. E nesse caso, por exemplo, de auditorias que são, por exemplo, de estradas ou ferrovias, essas audiências normalmente são realizadas pelo menos 2 em pontos estratégicos da rodovia. Então, por exemplo, no caso do arco metropolitano, foi feita uma em Caxias, uma audiência em Caxias e outra em Itaguaí. Se eu não me engano, foi Itaguaí. E a Prefeitura de Caxias e Itaguaí são convidadas também para participar da audiência pública? Lógico. Que coordenada pelo INEA, né? São convidados... Não, é coordenada pela SECA, não é pelo INEA. A coordenada pela SECA. Mas caso eles não estejam presentes, a Prefeitura de Caxias e Itaguaí, a audiência pública continua valendo. Se eles não tiverem presentes, sem problema. Mas se estiverem presentes, eles são convidados e participam da mesa das autoridades.
Normalmente as Ok. pessoas passam a palavra para eles, não, o presidente da audiência. Uma Presidente curiosidade. Vai. Eu ia comentar uma curiosidade de quem não participou da última cesta básica. O Guzmão, ele já presidiu 107 audiências públicas. Então, por isso que ele está trazendo muita informação aqui dos bastidores do dia a dia. Guzmão, na resolução CONEMA 35, tem um item que eu acho curioso do local e da instalação, que é a critério da SECA, né, que é quem está na coordenação na presidência da audiência pública, precisa ser instalado detector de metal em todos os acessos da audiência pública. Você já teve essa experiência em uma das 107 audiências que você participou, que você pediu para colocar detector de metal? Hoje, além de detector de metal, você também tem tradutor de Libras, né? Você tem... Sim. Isso é da nossa resolução também. Não tem na 0987, mas a gente pode colocar. Na 35 tem isso, né? Na 35 Tem. Uhum. Agora, eu me lembro que uma vez houve uma audiência pública em Magé. O empreendimento era... O Fernandinho também estava comigo. Uma pena o Fernandinho não está assistindo isso, que ele ia dar boas gargalhadas. O Fernandinho estava comigo nessa audiência pública. Era a implantação de um terminal de petróleo liquefeito na Baía de Guanabara. Que quando houve a crise do petróleo, a crise do gás, né? Era o gás liquefeito de petróleo, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Essa audiência foi em Magé, porque ia ser um terminal da Baía de Guanabara, que seria próximo de Magé. E nós fomos fazer essa audiência. Quando eu cheguei na audiência, a primeira coisa que eu li, e a audiência foi num clube, dia de semana, num clube. À noite, tinha futebol society, tinha pessoal jogando tênis, o bar aberto. Era num clube. E botaram lá num canto, num espaço, no ginásio de esporte, colocaram audiência pública e muita gente. Assim que eu entrei, a primeira coisa que eu vi, o cartaz escrito era o seguinte: solicitamos que as pessoas deixem suas armas na portaria. Eu falei, cara... Aí Fernandinho me catucou e falou, aí, chefe, olha lá. Solicitamos que as pessoas deixem as armas na portaria para pegar na saída. Quer dizer, um detector de metal tem a sua importância numa situação Tem a sua dessa. importância. Agora, principalmente quando tem conflitos, né, na audiência. Mas eu nunca vi, assim, que eu me lembro alguém... Não, já vi. Gente armada na audiência, eu já vi. Inclusive, ostensivamente, botava a mão na cadeira, levantava tipo uma bata e mostrava. Para intimidar, né? Sim. Mas a gente fica com medo, mas tem que mostrar que não está com medo. A audiência pública é uma experiência muito interessante. Eu falei para você, Martina, eu errei, não foram 107, não. Agora eu botei meu computador do lado, que eu tenho isso tudo resgatado. Foram 109. Tinham duas aí. Então, isso são 109 que eu consegui resgatar, que eu me lembrei que eu peguei uma informação. Sim. Pode ter sido mais. Menos não foi, com certeza. Isso é Guinness, com certeza. Eu não sei se o Paulo Roberto... O Paulinho que entrou aí, o Paulo Roberto que entrou, ele é nosso colega antigo aqui da área. Então, na audiência pública, hoje, pela nossa resolução, inicialmente, quem apresenta, quem fala, é o representante do grupo de trabalho do INEA. Ele inicia, quer dizer, começa a reunião, o presidente dá boas-vindas às pessoas, né? Tem a solenidade do hino nacional, e nós inovamos também na nossa resolução, que toca o hino municipal. A nossa resolução 09 é emocionante quando toca o hino municipal daquela região, município. As pessoas sabem. Uma vez tinha uma audiência pública, que era uma audiência pública super polêmica. Quer dizer, todas são polêmicas. Eu não me lembro exatamente o município. E aí por isso que eu sugeri para colocar na resolução o hino municipal.
Aí eu coloquei, quando acabou o hino nacional, para tocar o hino municipal. Só que as pessoas, depois dali, toda a audiência que nós fomos, eu levava o hino municipal gravado, para o camarada colocar lá na hora. E nesse dia, a professora antiga da escola, com os alunos que estavam na frente, eles cantaram o hino do município, e sabiam o hino de cor. E os municípios têm hinos muito bonitos, cara, que a gente não conhece. Eu, quando saquei aquilo, eu convidei a professora e os meninos para vir para frente. Meu amigo, foi uma choradeira, uma coisa emocionante. Estou arrepiado aqui. Foi uma coisa emocionante. E quebrou aquele clima de confronto. Sim. É uma coisa bastante interessante. A gente vai aprendendo, né, Martins? Você faz 109 audiências, você faz 109 auditorias, você acaba melhorando, não é? Você faz 6 lives, a terceira é melhor que a segunda? A primeira, a segunda com certeza foi melhor que a primeira. A primeira estava com som bom? Não, estava com som muito ruim, a conexão estava falhando, né? A luz, pois é. A luz. Então, o que acontece? Quando chega na audiência, primeiro quem é que fala? Primeiro o INEA apresenta o empreendimento. Certo. Então, o INEA, em 10 minutos, apresenta o empreendimento. Mostra como é que foi a entrada do processo, a tramitação. Todos os processos chegam num ponto que é no pedido da licença prévia, né? Com o CELCA isso vai alterar, mas o que está valendo hoje é isso. Então, com a licença prévia, foi feita aquela etapa toda de apresentação do documento, o INEA está analisando, e chega no momento que o INEA dá para... Cara, São Martina, não tem relógio. São 11h41. Temos 19 minutos. Eu pensei que fosse 11h15, cara. Você está com horário de verão. Você tá em São Conrado para... 11h41. Então, o que acontece? O INEA vai e apresenta o empreendimento. Deu entrada... Não dá uma opinião, porque não tem parecer ainda. A audiência pública é para escutar o grupo de... Por isso que é importante que os componentes do grupo de trabalho estejam presentes. Eles vão escutar para ter mais elementos para a sua decisão do parecer técnico final da LPM, que é o fluxo que está aí do livro que o pessoal tá tentando acertar. Então, o pessoal de INEA vai lá e fala, 10 minutos, apresenta. Normalmente colocam no PowerPoint, mostram para as pessoas. Isso na mesa das autoridades, reservada aqui, porque antes todo mundo pensava que todo mundo estava no mesmo time ali. Aí depois, o que faz? Aí passa para o responsável pelo empreendimento. Vou fazer o aterro sanitário aqui em Campos. Então, o prefeito vai explicar o aterro sanitário, se é um aterro sanitário privado, particular, a empresa vai apresentar, apresenta... É importante, Guzmão, que o empreendedor escolher pessoas que tenham facilidade em falar com o público, né? Que falam sem ser jargão técnico para o público, que fale de uma forma fácil de entendimento e que não esteja lá tem que o propósito é informar, não é para confundir ou para desvirtuar, enganar ninguém. Então, são itens que são primordiais para o empreendedor conseguir ter sucesso na audiência pública. E levar os consultores que vão ajudá-lo também a esclarecer melhor as questões que são levantadas. Eu me lembro de uma audiência pública de um empreendimento, que era um duto da Petrobras, foi realizado em Nova Iguaçu, essa audiência. Foi até naquele setor de Nova Iguaçu que tem uns restaurantes, um complexo ali. E durante a audiência, o consultor começou a falar da influência da instalação do duto na fauna local, né? E ele começou a falar de formiga. O cara começou a dizer nome de formiga, Martini, que eu nunca ouvi falar. Porque a formiga, a gente conhece aquela pequenininha, essa uva, mais uma. O cara já estava dissecando 30 nomes de formiga e as pessoas não estavam entendendo nada. Ele estava muito técnico demais. Por isso, não pode. Essa informação fica no EIA. O RIMA, ele é o EIA de forma reduzida. De forma que todos... Então, quem faz o RIMA
ele tem que ter habilidade para não perder o conteúdo, mas deixar numa linguagem acessível às pessoas. E na audiência pública, os dados têm que ser de fácil informação para o público. E na audiência pública ele não apresenta o EIA. Exato. O RIMA. Se bem que o EIA está lá para consulta, está na mesa de entrada, está distribuído, tanto o EIA como o RIMA. Agora, ele apresenta o RIMA. Por isso que tem que ter essa habilidade de saber como fazer. Né? Agora, a pessoa tem que ser muito bem selecionada, a pessoa que vai representar o empreendimento. O Santista voltou aqui. O Santista falou que quer ganhar outro livro, hein? Santista, o livro seu já tá embalado, só não foi ainda encaminhado, hein? Pois é. Então, a segunda a falar é o empreendedor, que vai falar dos seus... Certo. Quer dizer, ele vai tentar potencializar os aspectos positivos do empreendimento e minimizar os aspectos negativos, dizendo como é que ele vai, quais seriam as medidas mitigadoras. Não confundir medidas mitigadoras com medidas compensatórias. Né? Certo. Agora, todo empreendimento que tenha EIA-RIMA e vai ter audiência pública, também terá medidas compensatórias. Por isso que a gente pode conversar com a turma. Estou vendo muito interesse hoje, muita gente participando. Hoje eu acho que a gente está com bastante gente de falar uma live sobre medidas compensatórias, que isso é interessante também. Certo. Tá bom. Que a medida compensatória faz parte do processo de licenciamento. E houve uma evolução de legislação muito forte, né? Desde 81 até hoje. Então, o empreendedor fala, depois que ele apresenta o empreendimento, e as pessoas estão no auditório ouvindo. O presidente da audiência ele tem que ter habilidade para não deixar ser interrompido, deixar as perguntas para a segunda fase, depois do intervalo, entendeu, Martim? Isso tem que ter muita habilidade. Eu, quando eu aprendi a fazer audiência, porque eu fui fazendo uma outra, eu vi que o respeito às pessoas é muito interessante. A componente ambiental ela precisa da parte de humanização, sabe? Você tem que tornar a coisa mais humana, entender as pessoas, ouvir, respeitar o que elas estão falando, dar importância a qualquer tipo de pergunta, valorizar a participação das pessoas na audiência, que eles ficam extremamente felizes, porque eles estão ali, eles moram ali. E muitos estão ali sem outros interesses, mas querem saber o que vai acontecer onde eles moram, no entorno de onde eles moram. Né? Então, quando o empreendedor acaba de apresentar o seu empreendimento, aí na sequência ele tem 30 minutos para isso, até 30 minutos. E depois vem a equipe que fez o EIA-RIMA, onde provavelmente você estava nesse dia aí dessa audiência que você mencionou. O Felipe está perguntando se tem tempo mínimo e máximo. Não há tempo mínimo. Tem um tempo para 10 minutos para a exposição do INEA, 30 para o empreendedor e 45 para os consultores. Eu tenho a impressão que os tempos são esses, Martim. Eu não faço audiência pública desde 2014. Eu acho que agora faltam 12 minutos. Eu acho que é uma questão interessante. As sugestões e as questões levantadas pela sociedade, como é que são trabalhadas pelo órgão ambiental para poder fazer parte do processo de licenciamento? Porque quer dizer, aí quando a equipe do EIA-RIMA acaba a sua participação, abre para as perguntas. Só que hoje, na nossa resolução 35 de 11, as pessoas podem se inscrever pela internet, podem mandar suas perguntas. Né? E depois as perguntas chegam, às vezes chegam 100 perguntas, Martim. E você tem que... Antes, chegavam 100, você tinha que organizar 100... Quando as pessoas entram na audiência, recebem um papelzinho. Não tem limite de fala. As pessoas estão perguntando aqui. Os tempos vão sendo... Quer dizer, as perguntas... Quando uma pessoa vai fazer uma pergunta, nós limitamos de 3 a 5 minutos. Sim. Mas não tem um tempo. A nossa live tem tempo? Tem tempo. 1 hora que já está quase acabando. Pois a audiência pública não tem tempo. Não tem Por tempo. isso que quando chegar o momento, que é 1 hora da manhã, meia-noite, meia-noite, 1 hora,
e você ainda tem uma pilha de perguntas e o assunto não se exauriu, você marca outra. Por isso que a lei diz, deverá ser realizada, vírgula, pelo menos, vírgula, uma audiência pública no processo de licenciamento. Agora, as decisões da audiência são soberanas. Como é que o INEA incorpora as sugestões e contribuições? Isso acho que é muito importante a gente conversar. O Rafael Daut deu um exemplo aqui. Depois de discutir no INEA, as audiências públicas que ele fez não são audiências públicas do processo de licenciamento, ele fez reuniões públicas. Né? Ele incorporou, acho que 120 sugestões. Ele falou que teve 200 e poucas, né? 200 e poucas sugestões. Não, Agora, quer dizer, você incorporar, que tenha 500, que tenha 1.000, mas você incorporar 150 é muita coisa, porque muitas são parecidas, é ou não é? E outra coisa interessante, Martina, é que quando chega, por exemplo, me lembro que numa audiência, é importante dizer, a audiência não tem o poder de deliberar, ela não decide, mas ela escuta e pode incorporar aquelas sugestões. Eu me lembro que quando nós fizemos lá uma dessas estradas que nós fizemos, alguém da plateia sugeriu, cara, por que não põe uma ciclovia? Não era prevista um projeto de implantação de ciclovia. Eu me lembro que o Maurício Couto, que hoje é presidente da SECA, e que sabe tudo de audiência pública também, ele é muito bom para realizar audiência pública, a gente fazia sempre em parceria. Eu comandando, e o Maurício normalmente era o coordenador do grupo de trabalho. Depois que eu saí da SECA, ele assumiu, ele faz muito bem. Aí o Mauricinho foi lá e incorporou. Depois ele me falou, ó, tá vendo? Entre as condicionantes da licença prévia está escrito lá a implantação de uma ciclovia, que não era previsto. Você vê como é que é importante a participação da sociedade. Né? E você, na semana passada, deu o exemplo de uma audiência pública em Cabo Frio, se eu não me engano, um aterro que, em função de um comentário de Sambaqui do pessoal da sociedade, o próprio licenciamento foi abortado. Eu vou ver aqui que eu botei um computador do lado hoje com todas as audiências públicas que eu participei, mas eu acho que essa foi em 2002 e esse empreendimento parou ali. Aí você vai dizer, mas a audiência pública parou? Não, porque aconteceu uma coisa tão forte que os empreendedores desistiram do empreendimento ali. Essa audiência pública parou ali. Porque como é que você vai implantar um aterro sanitário em um local que tem vocação para outro tipo de atividade, educação ambiental, por exemplo? É difícil arrumar um local para aterro sanitário, mas também é difícil você... Por exemplo, no VLT, a gente falou que poderia tentar fazer uma simulação de uma audiência. Eu não sei como é que a gente pode fazer uma simulação por aqui. A gente pode até tentar fazer, porque aqui nessa live a gente pode entrar, sair, botar outras pessoas. A gente podia tentar fazer essa experiência. Tem tudo para dar errado, mas vai ser bom. Vai ser uma atrapalhada louca. Uma vez, Martini, quando quando a Petrobras estava para fazer as audiências do Comperj, a Petrobras sabia que esse é um empreendimento com muito conflito, muitas tendências, e as pessoas iam fazer muitos questionamentos. A Petrobras fez um treinamento com todos os responsáveis pelas plantas da Petrobras nas áreas de influência do Comperj. Fizeram uma reunião deles, e eles me convidaram para participar, eu fui ouvir. Tinha fonoaudiólogo explicando como é que fala, como é que diz, como é que usa. Outra coisa é a roupa que se usa numa audiência pública. Nós fomos fazer uma audiência pública lá no final, em São João da Barra. A audiência era na beira de um hotel. A areia, você entrava no hotel, tinha areia. 90% das pessoas estavam de bermuda e camiseta, participando no hotel, um salão do hotel cheio. E eu cheguei, assim, como você está assim, como eu estou, com uma camisa, uma calça. Cheguei assim, arrumadinho, barba feita, tudo. Aí os colegas da Petrobras chegaram de terno. Porra, como é que você vai chegar de terno no lugar que os caras estão de sunga? É ou não é? É como o cara chegar de sunga no casamento. Eu quase cheguei de sunga no meu casamento, porque eu estava na... Mas, porra, mas como é que pode, cara? Aí eu me lembro que o pessoal ficou sentado assim, quer dizer, ninguém fala isso.
Mas você anota, você observa. Isso é um ruído na comunicação, sem dúvida. Ah, você sabe, outra coisa é a forma de falar, é a dicção. Você tem que falar com calma. Além de não usar muitos termos técnicos, você tem que saber se comportar. Uma é a roupa, é a apresentação. Né? E aí, eu me lembro que numa vez, numa audiência pública, uma dessas profissionais que fazem a gravação da audiência e depois transcrevem, ela chegou para mim e falou assim, o senhor Gusmão, eu queria cumprimentar o senhor. Eu digo, opa, não me conheço, você é daqui da comunidade. Não, eu faço a transcrição da audiência. Eu queria dizer que quando o senhor fala, eu não perco uma palavra. Já outras pessoas aí falam tão rápido que eu não consigo... Quer dizer, como é que alguém vai transcrever uma metralhadora, Ana, falando rápido? Então, essas coisas... você tem que saber quebrar os conflitos, quebrar as pessoas já chegarem predispostas a alguma coisa que não vai deixar continuar, né? Sim, então, porque isso faz parte. a gente entende que tem visões diferentes do uso do recurso, né? Então, aí acaba levando para o conflito. Você só tem que conseguir mediar isso para todo mundo mostrar a sua visão. É verdade. Agora, essa que você falou do sambaqui, eu acho que teve um outro caso no Brasil, que eu não me lembro agora qual, que também tinha a influência de sambaquis, a presença de sambaquis, o testemunho da presença de índios tamoios, e que foi também, não passou. Você tem conhecimento disso? Você que trabalha? Não, lá no sul do Brasil agora, o ano passado, esse ano, aconteceu um empreendimento de ter ficado interrompido muito tempo, porque teve achados arqueológicos, cerâmicas até, e o empreendedor não se conformava com a situação. Né? Mas ele não colocou, e ele não mencionou isso no IARIMA, não é isso? Esse detalhe eu não sei, mas eu acredito que não. Isso é uma falha. Sim. Quer dizer, alguns empreendimentos você tem que ter um parecer do IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico. O IFAM é importantíssimo para isso, alguns empreendimentos, que eles que entendem disso. Um exemplo interessante, se alguém quiser ver, eu até mandei para você hoje por e-mail, a gente podia fazer a nossa simulação em cima disso, que é um empreendimento que todo mundo aqui conhece, o usuário, e pelo menos já viu, é o VLT. Como é que você vai implantar um sistema de trânsito como o VLT, um trem, numa cidade já consolidada, que tem seus monumentos, que tem suas histórias, que tem seus monumentos tombados? Sim. Inclusive subterrâneos, né? Monumentos antigos que foram enterrados e que, com o empreendimento, começa a vir à tona novamente. O passado de centenas de anos atrás. Que tem o seu valor. Então, isso tudo, o que acontece? Gusmão, nós temos 3 minutos. Faltam 3 minutos, o Carlos está falando aí. Vamos aproveitar agora para ir encerrando. E aí até fazendo um gancho para a cesta básica da semana que vem. Olha, eu vou deixar aqui no Instagram. Eu não sei se você pode botar no seu Instagram também. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu já deixei um exercício. Nós somos professores, né, Martina? Eu sou professor, eu não consigo ficar sem dar exercício, fazer dar nota 10 para os meus alunos, é um problema. Então, aqui está falando que não há literatura sobre esse assunto, não há mesmo, não. Isso é quem falou isso? Falou certíssimo isso, é isso mesmo. A gente vê a literatura que não tem nem... Tem alguma literatura de defesa de tese, monografia sobre audiência pública, mas não chegando ao que a gente está conversando. Martini, nós vamos fazer uma nova edição do livro ou não? Falta 2 minutos. Vamos? Isso é certo. Vamos fazer. Botar, então, um capítulo de audiência pública. Boa. Tá. Então, mas eu não sei se o pessoal vai comprar o nosso livro novo, não. Vai ser por PDF, vai ser baratinho. Martini, olha só, o que eu ia te falar é o seguinte, então eu vou manter o exercício do IARIMA, das 21 etapas, e vou colocar um risca-risca sobre audiências públicas.